Mas, em geral, a primeira resposta é automática, não é, Davi? Exatamente. É. Depois eles respondem. Mas se você ainda tiver dúvida, solicite um FOIA. Eles são obrigados a te responder. E solicite no FOIA as informações de quando você saiu, quais foram as suas entradas e saídas. E aí sim, com a resposta do FOIA, você pode levar, que é a resposta oficial do órgão governamental na entrada do país. Então, Elisa, mas faz isso mesmo. Vem com a documentação junto com você, né? E provavelmente até numa eventual entrada aqui, o próprio oficial do CBP arruma ali para você qualquer discrepância, tá? E o Luiz Fernando pergunta: dá tempo de se especializar em inteligência artificial? Qual tipo de exigência para se encaixar nesse interesse nacional? Luiz, vamos lá. Visto depende do perfil. Então, ser especialista em A não necessariamente te habilita para um visto. Agora, falando em inteligência artificial, em amplo crescimento durante um bom tempo. Eu acho que qualquer um que entra agora nesse segmento ainda tem muito trabalho pela frente, porque IA não para aqui, né? Vai evoluir cada vez mais, vai abranger cada vez mais áreas, cada vez mais campos de conhecimento. Então, se tem uma profissão ou um nicho de conhecimento que vai ser cada vez mais exigido daqui para frente, é a inteligência artificial. Isso aí. E olha que mensagem bacana, parece que foi ontem, né, Cleiton? Olha, o tempo passa rápido, né? O ano passado eu estive com o Molina em Fortaleza e hoje eu já estou com a minha LC aplicada e daqui a pouco estaremos em Memphis. Depois de um ano, irei para minha área como instrutor de tiro e esposa enfermeira. Quando foi Fortaleza que a gente teve lá? Setembro, agosto, setembro. Foi muito legal, né? Eu tive ano passado 2 vezes no Brasil, 3 na verdade, 2 para eventos, né? Na primeira eu fiz o Sul e Sudeste, na segunda eu fiz o Nordeste, foram eventos incríveis, todos encheram. O de Fortaleza foi acho que um deles, estava marcado uma sala para 60, tivemos que expandir para 90 pessoas, né? E olha que bacana, né? A gente, a partir dessas palestras, o Cleiton, né, aplicou para o EB3, daqui a pouco está aqui. Eu lembro bem de você, Cleiton, sua esposa enfermeira recém-formada, não era? Era isso? Não tinha experiência para EB2NW, né? Bom caminho, Cleiton, bacana. E a Silvana Moser fala: boa noite, pessoal. Molina, você pode falar do visto evangélico? Trabalho na igreja há 25 anos como regente de coral de mulheres. Eu me encaixo nesse visto? Não é um visto evangélico, é um visto religioso, né? Para todas as religiões, né? Exatamente, o visto R. O visto R é um visto dedicado para pessoas que estão sendo contratadas por instituições religiosas aqui nos Estados Unidos, de fora do país, que tenha vínculo, ou seja, ela precisa ter vínculo com alguma outra instituição fora dos Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Digamos, já que você falou de igreja evangélica, digamos que uma das igrejas batistas aqui dos Estados Unidos, que é uma das maiores agremiações evangélicas aqui, vai trazer algum pastor, missionário, No caso dela, ela é funcionário. um ministro de louvor, que pode Isso, também, né? exatamente. Também pode. Pode ser funcionário mesmo da igreja, que trabalha em Também, áreas administrativo, né? administrativas, enfim. Vai te trazer para você trabalhar aqui. Ela vai patrocinar o seu visto, você vai ter um salário. Isso é possível. Ela pode patrocinar um visto para que você venha para cá. O mais importante é ter uma instituição religiosa aqui nos Estados Unidos patrocinando esse visto e no Brasil ou no país de origem você ter algum tipo de vínculo com essa igreja aqui, seja mesmo o tipo de denominação ou algum tipo de vínculo comprovável, tá? E aí sim você consegue ser transferido para cá. É possível. Foi um visto muito utilizado por Muito. brasileiros, inclusive. Hoje eles estão um Foi pouco mais. antes de 2005, né? Era muito usado, porque ele era Exato. menos exigente. Hoje ele está um pouco mais Tá mais exigente. exigente. Porque o que acontece? Quando o visto fica muito usado, né, a imigração vai olhar mais perto e começa. Antigamente, o pessoal via. Quando eu cheguei aqui em 2010, eu fiquei curioso. Todo mundo que eu conhecia era pastor. O mecânico era pastor Tião. O faxineiro era pastor Joaquim. O outro era pastora, não sei das coisas. Tudo era pastor. Aí uma vez eu fui olhar por quê? Porque eles imigraram com esses vistos religiosos lá Uhum. atrás, que era realmente muito mais fácil. Você vinha para cá, arrumava uma igreja pequenininha. O cara às vezes tinha uma igreja em casa, no fundo, na garagem, né? Então ele patrocinava o visto aí de um amigo, etc. Então muita gente veio para cá com esse visto. E aí depois eles tornaram isso mais rigoroso.
Hoje, normalmente, você precisa ter o sponsor de uma empresa grande, de preferência de uma denominação conhecida nos Estados Unidos, Batista, Metodista, etc. Mas tem as brasileiras que conseguem fazer isso. Eu me lembro, a última que trouxe alguém para cá, Bola de Neve, né, patrocinou isso de um pastor aqui que eu me lembro. Né, e tem várias aí. Se a empresa tiver porte, for grande, e você tem 20 anos, né? Você tem de regente de coral na 25 anos, igreja, né? você tem de tudo para ser aprovado, né? Mas você primeiro precisa achar a empresa aqui nos Estados Unidos, a igreja nos Estados Unidos que vai te sponsorar, né? Vai te patrocinar, tá? E o Alessio, ele perguntou, Davi, quem tem green card tá preso nos Estados Unidos? Ao contrário, quem tem green card pode entrar e sair sempre que É. quiser. É o contrário, tá? Tem se vendido muitas teorias e teorias terroristas na internet. Não acreditem em todas. Tá? Seu green card foi obtido de forma legal, tá tudo certinho com seu green card, nunca teve nenhum problema, você pode sim Mas sabe o que eu acho que entrar e ele está sair. falando? Ele está falando, tem que ficar morando nos Estados Unidos? Eu acho que o preso dele não é preso na cadeia. Preso, tenho que morar nos Estados Unidos para sempre? Tá, o green card é o direito de residência permanente. Então, você solicitou para os Estados Unidos o direito de residir permanentemente aqui e ele te concedeu o green card com a intenção de que você faça isso. Então, significa que você precisa permanecer para manter o seu green card válido mais tempo no território americano do que fora. Você pode sair, você pode viajar, desde que não fique mais do que 180 dias fora do território americano sem nenhuma justificativa. Tá? Você pode viajar, pode sair, você não está preso aqui nos Estados Unidos. Mas sim, exige que você permaneça mais tempo aqui dentro do solo americano do que fora. Senão você perde também. Você não está preso. Você quer ir embora, pode ir. pode ir Só embora. que você vai perder o green card, né? Você pode até devolver o green card se você quiser, tem um formulário próprio para isso, para você devolver o green card de forma voluntária. Então, eu estendi a interpretação da pergunta nesse sentido, né? Sim. Você tem um green card, você não está preso, né? Uhum. Se você quer manter o green card, tem uma regra. Permanecer mais tempo dentro dos Estados Unidos do que fora. Ou seja, 183 dias por ano aqui, você mantém o green card, Exato. tá? Agora, se você não quer ficar, você devolve o green card e sai sem problema, tá? E o single pilot, ele fala o seguinte, olha, poderiam comentar a respeito, né, de menores de 14 anos que tiraram o green card e precisam revalidar o documento agora? Acho que ele tirou novinho com 4 anos, né? O green card vem por 10 anos, deu 14 agora. Precisa renovar? É por questões de, na verdade, sim, existe uma legislação por questões de biometria, porque muda muito a feição, tem a questão da digital. Então, quando a criança completa 14 anos, aí independe de quando foi tirado o green card, é necessário fazer a renovação desse green card. Agora, um negócio interessante, assim, o green card é um documento que prova o seu status, mas quem já tem, quem não renova o green card, não perde o status de residente permanente, ele só fica com um documento vencido.